Oi, gente aí de casa, tudo bem com vocês? Espero que sim, estudando bastante, se cuidando, se protegendo, né? Eu sou a professora Renata, vou trabalhar com vocês mais uma aula de matemática. Nós vamos dar continuidade ao assunto da nossa última aula, só que antes, é claro, que eu tenho que lembrar vocês para que acessem a plataforma do Google Class, realizem as atividades que estão sendo propostas para a nossa aula de hoje. São só 2 exercícios com questões bem tranquilas sobre o conteúdo, então você faz os exercícios, marca a sua presença, registra, né, para você não ficar com falta. E caso você não tenha acesso ao Google Class, não deixe de entrar em contato com a sua escola, para que você possa retirar o kit impresso com as atividades e também o conteúdo das aulas de hoje, ok? Então, não tem desculpa para não estudar, a gente vai continuar sempre firme e forte, tudo bom? Continuando, na aula passada, nós vimos a área da superfície de uma pirâmide e os seus elementos. Durante a aula de hoje, nós vamos continuar falando agora sobre a área da superfície de uma pirâmide. Então, só para relembrar, aqui eu deixei os elementos de uma pirâmide, então os que a gente mais usa, altura, arestas, base, superfície lateral. Então aqui eu tenho a apótema da base, que é a distância do centro até qualquer uma das arestas da base. Tenho o raio da base, que vai do centro até qualquer um dos vértices da base, e tenho também a apótema da pirâmide, que nós chamamos de apótema lateral. Então lembre-se que se aparecer, eu quis deixar ali até para observar isso para vocês, se aparecer a apótema da pirâmide, você associa isso à apótema da lateral, tá? Se o exercício quiser falar especificamente da apótema da base, ele vai te indicar, é a apótema da base, tudo bem? Então, para a gente relembrar, o cálculo da superfície total de uma pirâmide é o quê? A soma da superfície lateral com a superfície da base. E aí já coloquei aqui algumas imagens, né, de outros modelos de pirâmides que podem acontecer. Por que a gente acaba pegando mais na pirâmide de base quadrada e na pirâmide de base triangular? Porque são as que mais aparecem em testes de Enem de vestibular. Não quer dizer que as outras não existam. É que como nós aqui estamos focados nesse estudo, então nós focamos nessas pirâmides, mas as outras existem também. Então, como que é dado o nome da pirâmide? Como que você dá nome para as pirâmides? Você vai olhar para a base dessa pirâmide. Então, se ela tem base de triângulo, ela é pirâmide triangular. Se ela tem um quadrado, ela é uma pirâmide quadrangular. Se ela tem um pentágono na base, é uma pirâmide pentagonal, e se tem um hexágono, pirâmide hexagonal, e aí por diante. Assim, a gente continua dando os nomes para a pirâmide. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício, exercício do Enem. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir, então tem a pirâmide, e o Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano dessa pirâmide. Então aqui eu tenho a figura da pirâmide. Continuo com a figura da pirâmide para a gente não se perder, né? Então o deslocamento descrito por João foi o seguinte: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E. A seguir, do ponto E ao ponto M. E depois do ponto M ao ponto C. Então, aqui nós temos as alternativas possíveis, né, dessa caminhança pela pirâmide, seguindo o trajeto que foi proposto pelo coleguinha. Vamos ver se o coleguinha não se perdeu lá na projeção. Agora, esse exercício é de pirâmide e é de projeção. Não é uma vez ou outra, eu vi vários desses aí em questões de Enem. Então, leiam com atenção o enunciado que vai ficar aqui para vocês analisarem bem e respondam qual das alternativas você acha que corresponde a esse trajeto.
Então vamos lá, pessoal, analisar qual foi a projeção desse trajeto. Para auxiliar nessa interpretação, nós propomos aqui o gráfico desse trajeto. Então ele saiu do ponto A e foi até o ponto E. Na hora que você projeta sobre a base, vai cair exatamente no meio da base. Esse ponto aqui da projeção do E, como é o vértice, vai cair exatamente no meio. Então de A até E, eu tenho esse caminho aqui que vai de A até E. Se eu voltar no slide das alternativas e você estiver fazendo uma prova de Enem, você já vai eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D. Você já elimina. Por quê? Porque nenhuma delas, ó, foi de A até o centro direto, tá? Já elimina. Então, continuando, depois ele foi de E até M. O que é M? M é o ponto médio do lado que está na base de B até C. Então, ele foi aqui até o ponto M, que é o ponto médio de B até C. Então, se você olhar pelas alternativas, aqui do meio, ele foi para DC. Não, ele não foi para DC, ele foi até ponto médio de BC. Eu não precisaria analisar o terceiro trajeto que ele fez, mas nós temos aqui na resposta também que ele usou depois de chegar no ponto médio, ele foi até o ponto C. Então, ele terminou a sua trajetória no ponto C. Então, aqui, de fato, ele termina a trajetória no ponto C. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. O que diferencia a alternativa C da alternativa D é o segundo passo, né? Quando ele vai do centro até o ponto médio do lado BC. Ok? Então, tem que estar atento a essas projeções, a essas representações, porque eu já vi vários exercícios a respeito de interpretação de trajetos, trajetórias, projeções em pirâmides e também em prismas, tá bom? Então, continuando, nós temos mais um exercício, seja uma pirâmide triangular, claro, para a gente poder trabalhar um pouquinho, não só com a pirâmide de base quadrada, então agora nós vamos ter uma pirâmide de base triangular, com o lado da base medindo 20 centímetros, a apótema lateral medindo 40 centímetros. Calcule a área lateral dessa pirâmide. Então, aí fica para vocês a dica de que a base, se é um triângulo equilátero, você vai calcular a área utilizando a fórmula da área de triângulo equilátero. Como que você calcula a área lateral? Base vezes altura dividido por 2. Justamente, né, essa apótema lateral é a altura do triângulo lateral. Não vou falar mais, senão daqui a pouco eu estou resolvendo antes de você fazer em casa. Então, fica com vocês aí a resolução desse exercício.
Então vamos lá, gente, esse aqui é um teste, né, para vocês, e nós vamos primeiro anotar os dados do enunciado. Então, a área da base, triângulo equilátero, é calculada com lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, no lugar do L, eu vou substituir por 20, que é o dado do enunciado, e eu vou chegar que a área da base é 100 raiz de 3 centímetros quadrados. E fica faltando a área lateral. A área lateral eu tenho 3 triângulos, por isso que aqui eu multipliquei por 3. Base vezes altura dividido por 2. Já temos o valor da base que é 20, já temos o valor da altura que é 40, isso está no enunciado. E vamos substituir, mas antes, é claro, eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir, porque é muito importante, acontece, porque assim a gente, né, acaba ficando com essas dúvidas. Então, quando se fala em apótema da pirâmide, você está falando na altura da face. Se falou em apótema da pirâmide, falou-se em apótema lateral. Se o exercício for tratado do apótema da base, ele vai identificar apótema da base, ok? Então, vamos substituir os valores que nós temos aqui para calcular a área lateral. Então, ela vai ser 3 vezes 20 vezes 40, que é a altura, dividido por 2. Então, a área lateral já é 1.200, porque eu já multipliquei por 3. Eu já fiz essa multiplicação, porque eu já sei que são 3 triângulos isósceles. Para calcular, então, a superfície total, eu vou somar a área lateral com a área da base. Aqui, usei aproximadamente, para a raiz quadrada de 3, eu usei um valor aproximado de 1,7. Mas fiquem tranquilos que, se numa prova isso acontecer, lá no enunciado estará, use o valor 1,7 para a raiz de 3, ou se tiver uma outra raiz que não seja exata, o valor vai ser sugerido para vocês. Então, somando a área da pirâmide, eu tenho que é 1.373,205 centímetros quadrados. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí. Se der um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tem problema, porque é o erro de aproximação do valor de raiz quadrada de 7, que é um número irracional, ou seja, uma dízima não periódica infinita. Tá bom? Então, vamos agora sim para um exercício de Enem que aplica esse conteúdo. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular. Já sabemos que se trata de superfície lateral. De base quadrada. Ok? Então, temos aí a base quadrada, quer dizer que esse meu telhado tem 4 faces laterais. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, ou seja, elas podem ser quebradas ou foi usado em emendas, né? Então, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é... Então, nós temos que calcular qual é a área dessa superfície lateral. E a essa superfície lateral nós temos que considerar que pelo menos 10 lotes ali são perdidos. Então, vamos lá, mãos à obra, calculando a superfície lateral dessa pirâmide.
Então vamos lá, gente, bem tranquilo e veja que é um exercício que pode acontecer, né? Prático. Então, nós vamos tirar os dados do enunciado. Eu sempre gosto de falar isso, né? Primeiro anota aquilo que você tem, porque às vezes nem tudo que você tem você vai usar também. O que você tem e o que você quer, tá? Então, a pirâmide de base quadrada, a área da base é 8. A altura da pirâmide é 3. Um lote de telhas cobre 1 metro quadrado. E pode haver 10 lotes de telhas aí que sejam desperdiçadas. Então, o cálculo da superfície dessa lateral vai ser o quê? 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Porque eu tenho 4 superfícies laterais. Como que eu vou achar aqui, então, a área da superfície lateral? Bom, primeiro eu preciso calcular a altura lateral, ou seja, a apótema dessa pirâmide. Lembra que eu comentei com vocês que a apótema da pirâmide é a apótema lateral. Nesse caso, a altura da pirâmide. A altura do triângulo lateral. Eu coloquei até aqui, ó, a apótema da pirâmide é a altura, tá? Então, calculei usando o teorema de Pitágoras, deixei aqui para vocês, a altura da pirâmide é 3. A apótema da base é 4, porque é metade da aresta, que é 8. E a hipotenusa, que é o que eu quero. Então, apliquei o teorema de Pitágoras e cheguei de que a altura do triângulo lateral ou apótema da pirâmide vale 5. Tudo bem, eu tenho a altura do triângulo lateral, agora eu consigo calcular a área do triângulo lateral. A base é 8. A apótema da pirâmide, que é também a altura do triângulo lateral, é 5. Então, vou substituir na fórmula do cálculo de área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. E não podemos esquecer que a gente tem que multiplicar por 4, tá? Não pode esquecer disso. Fazendo os cálculos, eu tenho aqui, para o telhado, eu vou usar 80 metros quadrados de telha, ou seja, 80 lotes. Aí eu coloquei até um bichinho bem zoiudo aqui para a gente não esquecer de que nós temos 10 lotes de telhas que serão desperdiçadas. Então, se você for na loja e comprar exatamente os 80 metros quadrados de telha, ou seja, os 80 lotes, 10 você pode perder e você não vai conseguir cobrir o teu telhado. Então, por esse motivo, nós compramos 10 lotes a mais que resultam em 90 lotes de telhas, ok? Então, deixei também grifado aqui, ó, esses 10 lotes que são desperdiçados, você compra a mais para você conseguir cobrir o seu telhado. Tudo bem? Então, para a próxima questão, que é uma questão do ITA, nós temos também a aplicação de área. Então, a área lateral de uma pirâmide quadrangular regular de altura 4 metros é de área de base 64 metros quadrados. Na verdade, assim, a pergunta é qual é a área lateral, tá? Então, a pergunta qual é a área lateral da pirâmide, só que quais são os dados dessa pirâmide? Ela é quadrangular, se ela é quadrangular, a base é quadrada. Regular de altura 4 metros, então, regular, todas as suas faces laterais são iguais, tá? E de área de base 64. Então, você já sabe que a base é quadrada, você já sabe que os 4 triângulos na lateral ali são todos iguais e que a altura dessa pirâmide é 4 metros quadrados. Então, qual é a área lateral? Sim, lateral, porque a área da base você já tem. A pergunta é qual é a área lateral dessa pirâmide.
Então vamos lá, pessoal, para retirar os dados desse enunciado, tá? Então, o que nós temos? Que a base é quadrada, a aresta vale 8. Por que a aresta vale 8? De onde eu tirei isso? Porque eu não vi isso no enunciado. Não está explícito, mas diz que o enunciado, a área da base é 64 metros quadrados. Se a área da base é 64 metros quadrados, então o seu lado é 8, porque 8 ao quadrado é 64. Então, já tirei isso aqui do enunciado. A altura da pirâmide vale 4. A altura da pirâmide, não da lateral. Então, nós vamos calcular aqui o cálculo da superfície lateral da pirâmide. Essa aqui é a pergunta. Para eu calcular isso, eu vou fazer 4 vezes a base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a base? Eu tenho. Eu tenho a altura? Não, eu não tenho. Então, é isso que eu vou calcular da mesma forma que nós fizemos nos exercícios anteriores. Nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Veja, a altura da pirâmide, a apótema da base, se a base é 8, a apótema é 4. E aqui eu calculo a apótema da pirâmide, ou apótema lateral, ou altura do triângulo lateral. Nossa, mas são várias palavras. Sim. Por que você não adota só uma, professora? Porque todas as pessoas que elaboram questões para o Enem não usam a mesma linguagem. Você tem que estar preparado para todas. Então, eu não posso colocar uma viseira em você e falar, fale sempre assim, é só assim. Não, não é só assim. Todas essas possibilidades podem aparecer para você. Então, tem que estar preparado, tá? Então, teorema de Pitágoras, o que eu quero descobrir que a apótema da pirâmide é ao quadrado, substituir os valores 4 e 4, quer dizer então que nós teremos como apótema da lateral 4 raiz de 2. Agora sim eu consigo calcular esta área aqui, né, que é a área do triângulo lateral, substituindo a base por 8 e a apótema da pirâmide por 4 raiz de 2 no cálculo da área lateral. Já multipliquei por 4 porque são 4 triângulos iguais. A base é 8, a altura, multiplicando eu terei que a nossa área lateral é 64 raiz de 2 metros quadrados. Na hora de marcar a alternativa, não deixe de marcar a alternativa certa. Olha que tem gente que eu já conheço, hein, gente? Não foi meu caso, não é aquela coisa minha amiga que falou, não. Já vi, inclusive na escola, aquelas provas que a gente fazia institucional, a pessoa acertava a questão e errava na hora do gabarito. Então, não adianta ficar nervoso, tem que marcar certinho lá. E nós terminamos aí mais uma parte de área de superfície de uma pirâmide. Por que eu disse mais uma parte? Porque na próxima aula nós vamos continuar vendo a área de uma pirâmide. Vocês vão fazer um telhado bem feito, hein, pessoal? Ou se não, barraca, dá para você comprar lona para fazer a sua barraca, para poder passear depois que tudo isso acabar. Então a gente se encontra na próxima aula, fiquem bem, ótimos estudos e não esqueça da atividade do CLESS.